Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom que você pode estar conosco, participando desse culto. Que esse culto seja abençoado pelo nosso Deus. Lembre-se, é o seu louvor ao nosso Pai. Que Ele possa estar na sua casa, tenho certeza que Ele está. E eu quero te convidar, então, a estar louvando a esse Deus maravilhoso, essa graça maravilhosa que um dia foi derramada sobre nós. Nós podemos louvá-lo, porque Ele é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Cante conosco. Você é livre para bater palmas, louvá-lo da sua forma, porque o louvor é para Ele. Quem derramou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória.
possamos ter, né, um coração sempre grato a esse Deus que derramou a sua maravilhosa graça sobre nós. Nós tão pecadores que somos, mas o seu amor nos constrange a cada dia e esse amor se derrama sobre nós. Nós podemos assim continuar louvando o nosso Deus, dizendo que Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir, esse é o nosso Deus, nosso poderoso Deus. Deus da glória, nós possamos entregar nosso coração a Ele, tudo que temos e tudo que somos. Santo, Santo, poderoso, quer que há
cantar Santo, Santo, nosso Deus, ó Deus, Tu és. Passo a palavra para o pastor. Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia do Senhor, dia em que costumamos nos reunir como igreja para adorar a Deus, para servir uns aos outros, para exercer nossa comunhão, porque nós pertencemos uns aos outros na grande família da fé. Mas devido à pandemia, muitas coisas acontecem diferentes do que nós imaginamos, do que gostaríamos, e sempre de novo nós somos surpreendidos e temos que inovar. Mas que bom que temos a tecnologia através da qual nós podemos também gravar os cultos, nós podemos transmiti-los e você pode participar conosco a partir da sua própria casa, sem ter que vir até aqui. Que bom podermos, desta forma, ter aquela certeza de pertencermos uns aos outros, de podermos viver a nossa fé em comunhão, mesmo à distância, porque o nosso coração está ligado uns aos outros e juntos ao Senhor, e que Ele seja glorificado na nossa vida. Nós queremos assistir um vídeo agora, um vídeo que nos fala exatamente dessa questão do pertencimento. Nós, como igreja, Primeira Igreja Batista Pioneira aqui em Tapejara, não somos uma igreja isolada que vive sozinha, mas nós temos laços. Nós temos outras igrejas com as quais nós compartilhamos a nossa fé, a nossa vivência. Dentro de um tempo de normalidade, nós temos as atividades, os encontros, os congressos, onde podemos participar com amigos, colegas, irmãos em Cristo de outra cidade, de outros estados. E nós queremos assistir esse vídeo agora que nos fala um pouquinho, mas muito pouco mesmo, bem resumido, da Convenção Batista Pioneira e o que ela faz, a qual nós participamos, pertencemos, e nós nos envolvemos, engajamos nesse mesmo propósito dela, de juntos construirmos o reino de Deus aqui na terra. Vamos ao vídeo. Olá, bem-vindos à Convenção Batista Pioneira. Você e sua igreja fazem parte da família pioneira. São 61 igrejas e 41 congregações em 5 estados do Brasil. Estamos organizados em 9 regionais. Mas não é só isso, a casa dessa família é bem agitada e acontece muita coisa por aqui. Essa é a Jumap, que além dos jovens e adolescentes, também cuida dos casais e dos jovens adultos. Aqui, os pastores têm sido cuidados, e de forma mais intensa, através da Semana de Pastoreio Mútuo, pela Ordem dos Pastores. E o que dizer dos nossos acampamentos, o Acampaz e o ABP? Muita diversão e comunhão. A Gevan cuida dos campos e projetos missionários, que hoje são 25. E olha que dia de festa em um dos nossos campos.
Se você deseja se preparar para o ministério ou se aperfeiçoar para a obra, nessa casa há um excelente lugar para isto, a Faculdade Batista Pioneira. Nessa casa também tem um toque feminino e de maturidade. A Jufemi cuida das crianças, das mulheres, da terceira idade e das jovens solteiras. Nessa família, as pessoas surdas são acolhidas e amadas, assim como as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e também os idosos. Quem orienta e administra as nossas instituições é a Junta de Serviço Social. Sinta-se em casa, essa família também é sua. Aqui o lema é: juntos façamos mais e melhor. Fevereiro e março. Dia 8 de fevereiro e 8 de março tem live. Acesse a página do Facebook da Convenção Batista Pioneira e participe. Esperamos você às 20 horas. Chega junto Jufemi, Ministério com Juniores. Às sextas-feiras, nos meses de março e abril. Consulte o calendário em nosso site pioneira.org.br para saber quando será o treinamento para a sua regional. O link de acesso está disponível no site jufemi.org.br. Então, isso aqui é um resumo do que fazemos como Convenção Batista Pioneira. Mas nós participamos também, além da Convenção Batista Pioneira, da Convenção Batista Brasileira, que tem igrejas espalhadas por todos os estados e quase todos os municípios do país. Além disso, nós participamos também da Aliança Batista Mundial. A Aliança Batista Mundial está presente no mundo inteiro e também tem seus projetos, suas atividades, tem seus encontros, seus congressos. E desta forma nós vemos que nós não somos uma família pequena, nós somos uma família muito grande. Uma família que está presente em milhares e milhares e milhares de lugares. E cada um deve ser uma pequena luz a fazer brilhar a luz de Jesus ao seu redor. E nós queremos orar agora pela convenção, pedindo que Deus esteja abençoando cada um dos projetos e nos usando também, porque nós fazemos parte desta grande família. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te louvar, agradecer, porque nós podemos pertencer à tua família, a família da fé. Mas também participamos junto com outros irmãos em Cristo e nos propomos a trabalharmos juntos, fazendo a tua obra aqui na terra, na edificação de vidas, na plantação de igrejas, na formação de obreiros, no sustento de missionários. Nós participamos desta obra porque nós te amamos. E nós queremos servir uns aos outros e juntos servir ao Senhor. Abençoe os projetos missionários da GEVAN, abençoe o seminário em Ijuí, abençoe, Senhor, os projetos e as entidades sociais, abençoe os eventos, use cada encontro como uma oportunidade para o crescimento espiritual, para a formação de vidas, seja de crianças, juniores, adolescentes, jovens, casais, idosos, homens, mulheres, que cada um se sinta acolhido no meio do teu povo e que possa receber
assistência, orientação necessária para a sua edificação, e que assim, prontos, possamos estar habilitados para sermos instrumentos do Senhor, realizando a tua obra na face da terra. Muito obrigado pela existência também da Convenção Batista Pioneira e pela alegria de podermos participar dela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos continuar nosso culto, louvando e adorando a Deus. E nesse tempo de pandemia nós temos algumas restrições, somos impedidos de nos reunirmos presencialmente, mas por isso, usando a internet, a tecnologia, nós podemos, mesmo de forma remota, fazer juntos aquilo que tanto gostaríamos de fazer de forma presencial. Mas que o nosso coração esteja realmente unido ao coração uns dos outros e juntos ao Senhor. Cantemos. Durante esse louvor, eu quero convidar você a fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo também. Nós temos visto frequentemente alguns vídeos falando do trabalho missionário que temos na convenção. E eu penso que hoje está tudo tão fácil para a gente doar, né? Não precisa a gente vir até aqui e doar no gasofilácio, mas nós temos o Pix. Você pode entregar direto para a Eliane também no envelope, como você achar melhor, como você se sentir confortável. Mas faça a sua doação para missões, faça a sua oferta para missões, entregue o seu dízimo. É o nosso dever também como cristão, um agradecimento por tudo que Deus tem nos dado. Somos apenas mordomos de tudo aquilo que temos. E prepare o seu coração também durante essa música, que a gente possa se esvaziar de nós, para que Deus possa nos encher dele cada dia mais, para ouvirmos a palavra do Senhor depois também através do pastor.
nosso Pai dia após dia. Sonda-nos, ó Pai, nos conhece. Transforma-nos, Deus, conforme o Teu poder, conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa retirar, Deus, apagar, queimar da nossa vida tudo aquilo, ó Pai, que não Te agrada. Que possamos, Deus, ser instrumentos, ó Pai, vivos da Tua palavra neste mundo, ó Pai. Nos ajude, ó Jesus, a brilhar o Teu amor, a viver o Teu amor. Que as pessoas possam ver através de nós, ó Deus, o Teu amor. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Deus. No domingo passado, nós falamos aqui sobre portas abertas. E vimos que Deus vai nos abrindo portas à medida em que nós exercitarmos a nossa oração. A oração e a Bíblia são tidos como os dois ingredientes fundamentais para sustentar qualquer cristão. Se a gente excluísse tudo mais, ficando apenas com oração e a palavra de Deus, nós teríamos tudo o que nós precisamos, não só para sobreviver, mas para viver intensamente a vida com Deus. E também a vida uns com os outros. Porque através da oração, falar com Deus, Deus não apenas atende nossos pedidos, mas muito mais vai moldando o nosso coração à medida em que nós o abrirmos para Ele. E com isso Ele vai nos abrindo portas para enxergarmos o que Ele está fazendo e o que Ele deseja fazer também através de nós. E através da Bíblia, a palavra de Deus, nós nos abastecemos, nós nos alimentamos espiritualmente, nós somos edificados, nós recebemos resposta aos nossos anseios, às nossas dúvidas e incertezas. Por isso, esses dois, oração e Bíblia, são
andam de mãos dadas e não podemos separar uns dos outros. E hoje nós queremos falar então sobre a Bíblia. E o nosso foco hoje são duas coisas: o que a Bíblia é e o que a Bíblia faz. O que ela pode fazer em nossas vidas. Não apenas por tê-la fechado, guardado numa estante, numa gaveta, ou deixando-a aberta, como alguns acham que numa estante muito bonitinha, deixar a Bíblia aberta, ela dá sorte. Não, a Bíblia fechada ou aberta não faz nenhuma diferença. Bíblia de papel, Bíblia no computador, Bíblia no celular, Bíblia impressa ou não, tanto faz. Ela se torna a palavra de Deus, dependendo da maneira como nós olharmos para ela e o que fizermos com ela. Queremos basear nossa reflexão hoje no Salmo 19, versículos 7 a 11, que é um texto bastante conhecido, que nos fala sobre o que a Bíblia é e o que ela faz. Diz assim, Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecê-los. Aqui, portanto, nesse texto, a Bíblia, a palavra de Deus, é tratada usando-se diferentes palavras. Por exemplo, a lei do Senhor, testemunhos do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, ordenanças do Senhor e assim por diante. O que é? Como é a Bíblia? De que maneira ela é apresentada a nós? Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Através dela Deus fala. Como disse antes, não que seja um livro, um texto mágico, algo sobrenatural no sentido de ser o papel, o conteúdo na prática, né? Mas é a mensagem que está contida nela. A mensagem é sobrenatural. E esse pequeno texto, estes poucos versículos, nos apresentam a Bíblia como sendo, destaquei aqui, perfeita, digno de confiança, justo, límpido, puro, dura para sempre, verdadeiras, mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel. É assim a palavra de Deus. Quando nós olharmos para ela como de fato sendo palavra de Deus e não uma palavra humana, palavra que vem do próprio Deus. Há outros textos na Bíblia que nos falam que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, na verdade, a palavra Bíblia até significa biblioteca. E são 66 livros diferentes, escritos por diferentes autores humanos, mas que foram nada mais do que instrumento de Deus, que é o único autor, que é o mensageiro, que é aquele que traz, o autor da mensagem, melhor dizendo, aquele que produz a mensagem que chega ao nosso coração. Então a palavra vem do próprio Deus. E por isso,
vamos dar uma olhada naquilo que a palavra de Deus é. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, o texto aqui nos diz que ela é perfeita. Ela só pode ser uma mensagem perfeita porque ela vem do próprio Deus. Se fosse humana, a Bíblia estaria cheia de falhas. Ela pode até ter erros de digitação, de grafia, erros, se for no computador, no celular, na tecnologia, mas a sua mensagem é perfeita. Apenas um detalhe que nos mostra isso. A Bíblia foi escrita num período de 1400 anos, por aproximadamente 40 autores, pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes, obviamente, porque ninguém viveu 1400 anos. Esses autores, essas 40 pessoas não se conheciam. Viveram em épocas, em culturas, em lugares diferentes, em países diferentes, falando línguas diferentes. No entanto, a mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem uma única contradição. Em nenhum lugar ela diz uma coisa e no outro lugar se contradiz. Isso mostra que ela é perfeita. Ela pode até ter interpretações algumas vezes mais difíceis por causa do contexto, da cultura, da época. E se houver uma aparente contradição, é porque o erro está em nós que interpretamos, que não entendemos direito. Mas a Bíblia está em perfeita sincronia. E por isso ela é também digna de confiança. Ela não muda, ela é a mesma. Ontem, hoje e sempre. A própria Bíblia fala isso de si mesma. Que Deus não muda. Se nós não adotarmos a Bíblia como a única regra de fé e prática, nós corremos sérios riscos de mudarmos o que é certo e o errado, conforme as preferências pessoais de cada um de nós. Mas não, a Bíblia é digna de confiança, porque ela é única e não muda em nenhum tempo. E por isso a Bíblia também é justa. Ela trata com justiça todas as coisas, todas as pessoas. Deus não é injusto. Nós somos injustos, mas Deus é justo. E por isso a sua palavra também é justa. É correta. Não tem nenhuma manipulação, nenhuma segunda intenção. O texto diz também que a Bíblia, a palavra de Deus é límpida, é clara, dá para entender. Alguns até se atêm a alguns poucos versículos na Bíblia que são um pouco duvidosos, que a gente não entende direito, como já disse, por causa da cultura, da diferença da língua, do tempo e tal, porque a Bíblia não é um livro histórico, mas ela trata da história. Não é um livro de ciência, mas trata de aspectos científicos. Não é um livro de botânica, de geografia e nada disso, mas ela tem tudo isso presente no seu texto. Mas a sua mensagem que está por trás é límpida, clara, compreensível. Só não vamos entendê-la se o nosso coração estiver fechado. Mas se o nosso coração estiver aberto, nós vamos entender. A palavra de Deus também diz, o texto é pura. Não tem falsificações, não tem impurezas por trás. Como eu já disse antes, não tem segundas intenções. É aquilo, Deus falou, está falado. Alguns até dizem, a Bíblia depende da interpretação. Não, a Bíblia não foi escrita para ser interpretada, ela foi escrita para ser praticada. É só pegar e colocar em prática aquilo que Deus já me falou, me esclareceu. E aquilo que eu não entendo, deixo para depois.
porque a palavra de Deus também é eterna. Eu já disse antes que ela dura para sempre, ela não muda com o tempo, ela não se adapta às circunstâncias, às diferentes situações. Ela é a mesma. E ela é verdadeira, diz também o texto ainda. A palavra de Deus é verdadeira. E diz também que ela é valiosa, mais desejável do que o ouro, do que muito ouro puro. A palavra de Deus tem um enorme valor. Pena que muita gente não dá nenhum valor. Acha que pode viver muito bem sem Deus. E finalmente, diz o texto que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Portanto, a palavra é saborosa, é gostosa de ser digerida. A palavra de Deus não é um texto pesado que nos faz sofrer. Claro que na Bíblia até tem textos. Outro dia alguém me disse, eu não gosto muito daqueles textos do Antigo Testamento que falam de guerra, de ódio, de vingança, de pessoas se matando. Está na Bíblia, mas a Bíblia não diz que é para fazer, ela só narra, porque a Bíblia é justa também, ela não esconde as coisas ruins e apresenta algo como se fosse o céu na terra. A Bíblia é real. Ela mostra como o ser humano vive, convive entre si, mostra seus pontos positivos, seus negativos, mostra o que o homem faz de certo, de bom, e também o que faz de errado, também mostra as fraquezas humanas, porque a Bíblia é completa. Isto a palavra de Deus é. E o que ela faz? Mas o que ela faz na vida daquele que lê, que estuda, que pratica a palavra. Porque não basta saber, não basta ter em casa, alguns têm até coleções de Bíblias, e não é nada ruim ter diferentes traduções, diferentes textos para nós elucidarmos melhor o texto e compreendermos melhor o real sentido, porque muitas vezes uma tradução já é uma interpretação e não consegue trazer para nós a essência pura do que Deus queria dizer. Então é bom termos traduções ou versões diferentes. Mas não basta ter traduções diferentes, ter uma coleção de Bíblias, não basta termos Bíblias grandes, bonitas, ilustradas, com capa dourada, enfim. Se nós não lermos, não estudarmos e não praticarmos a Bíblia. Porque também não basta saber mais que os outros, só para poder mostrar para os outros que eu conheço a Bíblia. Não, eu preciso colocá-la em prática. Então, o que ela faz? Voltando ao texto, ela diz que, o texto diz que a Bíblia, a palavra de Deus, revigora a alma, torna sábios inexperientes, dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, ela purifica e adverte o servo de Deus. Então, são 6 coisas que a Bíblia faz. Vamos nos deter brevemente nestes 6 pontos. Que a palavra de Deus revigora a alma, dá sabedoria, dá alegria, ilumina, purifica e adverte. Isto está no texto. Vamos ver então em partes. Primeiro, a palavra de Deus opera em nós, revigorando nossa alma. O versículo 7 começa assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A palavra de Deus tem o poder de revigorar as nossas forças. Quando nós estamos abatidos, aflitos, quando nós estamos sem ânimo, sem saber o que fazer, nos sentindo cansados, esgotados. Quantas vezes, indo à Bíblia, nós recebemos um refrigério? Recebemos como que um alívio, um alento, uma resposta aos anseios do nosso coração. Quando nos sentimos abatidos, vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus.
E ela vai nos deixar fortes, pessoas saudáveis emocionalmente, espiritualmente. A palavra vai nos fortalecer de tal forma que nós nos sentimos uma nova pessoa, da mesma forma como fisicamente sentindo-nos cansados, depois de uma boa noite de sono, nós nos sentimos fortes, revigorados na manhã seguinte, ou quando estamos com fome ou sede, nós nos alimentamos, nós tomamos um copo de água, nos sentimos outra vez revigorados. Assim, espiritualmente e também emocionalmente, a palavra de Deus nos revigora. Em segundo lugar, a palavra de Deus também nos dá sabedoria. O texto continua, o verso 7 ainda diz: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A Bíblia é digna de confiança por ser inspirada por Deus, já disse isso antes. Por isso ela é capaz de dar sabedoria ao homem, porque a sabedoria de verdade vem do alto. Tiago fala na sua carta até que existe a sabedoria do homem, humana, falha, imperfeita, e a sabedoria do alto, esta sim é perfeita. Aquele que se dedica a conhecer e aplicar os princípios bíblicos em sua vida, irá encontrar verdadeira sabedoria. O que é sabedoria? Diferente de conhecimento, conhecimento apenas é na cabeça, no intelecto. São informações. Sabedoria é saber o que fazer com as informações. Tem muita gente que sabe tudo sobre determinado assunto, mas não sabe usar, porque não tem sabedoria. E a sabedoria de verdade nos vem de Deus. No livro de Provérbios temos inúmeros textos que comparam Deus com a sabedoria, comparam a Bíblia com a sabedoria, porque de fato a verdadeira sabedoria vem de Deus. E a sua palavra, a Bíblia, é o instrumento através do qual nós temos acesso a essa sabedoria. Pessoas sábias, pessoas que sabem viver, pessoas que entendem das coisas e que são bênção na vida de outros. Veja que o texto diz: tornam sábios os inexperientes, aquele que não tem experiência, que às vezes até tem conhecimento, mas ainda não tem a experiência de vivenciar aquilo que aprendeu. Com Deus fica tudo muito mais fácil de se tornar uma pessoa sábia, pessoa que todo mundo admira, que todo mundo deseja, pessoa que todo mundo quer aprender com ela. Em terceiro lugar, a Bíblia também nos dá alegria. E o versículo 8 começa assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Deus é capaz de produzir a verdadeira alegria no coração de quem obedece. Nós somos criados pelo próprio Deus para vivermos em comunhão com Ele. E viver uma vida conforme os propósitos de Deus dá alegria, dá prazer, dá satisfação. A pessoa satisfeita de verdade, que experimenta a vida em abundância, que a Bíblia tanto fala, é a pessoa que alinhou sua vida com Deus. Não é aquela que faz tudo que dá na cabeça, tudo que tem vontade de fazer, porque tudo isso é momentâneo, é passageiro. O que dá de fato uma vida de satisfação é uma vida alinhada com aquilo para o que nós fomos criados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E não há como ter uma vida plena, completamente satisfatória, sem estar alinhado com esse Deus.
Por isso, quando nós vivenciamos a palavra de Deus, colocando-a em prática no dia a dia, obedecendo aos seus ensinos, nós vamos experimentar uma vida que vale a pena ser vivida. Não uma vida medíocre, não uma vida mais ou menos, como a gente diz, vai se levando, mas uma vida que vale a pena ser vivida. E em seguida o texto também diz que a palavra de Deus operando em nós, nos ilumina. Ainda o verso 8 diz, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Trazem luz aos olhos. Na Bíblia há mandamentos, coisas que devemos fazer, coisas que não devemos fazer se quisermos honrar a Deus. Os mandamentos de Deus funcionam como uma lâmpada que nos indica o caminho seguro. Muitas vezes, se nós tivermos que andar no escuro, andamos tateando, na insegurança, sem sabermos onde pisamos. É como se estivéssemos aventurando na vida. Mas ao acendermos uma luz, tudo se clareia em volta, tudo fica nítido, fica claro, e a palavra de Deus é como, diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então não precisamos mais andar na escuridão, na dúvida, na incerteza. A palavra de Deus nos mostra o rumo para onde devemos ir. Quando estamos com dúvidas, talvez numa encruzilhada na vida, sem saber se é para a direita ou à esquerda, quantas vezes é só pensar o que a Bíblia fala sobre o assunto. E ela vai nos clarear, nos fazer entender com nitidez qual é o caminho certo. E o texto continua dizendo que a palavra de Deus também nos purifica. Verso 8 ainda diz, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. A palavra de Deus nos leva a ter temor de Deus. Temor não significa medo de Deus. Significa, sim, respeito. Reconhecer quem Ele é e quem somos nós na dependência do Senhor. Ter temor de Deus significa tratar Deus como Ele merece. Com respeito, com honra e não com medo. Não como um velho que está com um relho na mão, tentando castigar todo mundo que pisa fora da linha. Não. Deus é tratado na Bíblia como Pai. Pai que ama seus filhos, mas que precisa ser respeitado. Infelizmente, nos nossos dias, os pais, em muitas casas, não são respeitados. Até um dizer que diz que a nossa geração é a última geração que os filhos respeitavam. Ou seja, a última geração que mandava nos filhos. E a mesma primeira geração que obedece os filhos. Então parece que as coisas inverteram. Outro dia eu vi até um humorista colocando que quando ele era criança, os adultos eram primeiro servidos e as crianças tinham que esperar. Ele disse, ai, que vontade de ser adulto, para poder me servir primeiro. Agora que ele está adulto, as coisas inverteram. Agora são as crianças que são primeiro servidos. Então, eu sobrei as duas vezes. Quando era criança tinha que esperar, agora que sou adulto também tem que esperar. Infelizmente, as pessoas mudam as coisas conforme seu bel prazer, conforme as circunstâncias, conforme aquilo que é considerado politicamente correto. E eu não estou nem discutindo aqui quem deve ser servido primeiro, né, ou tal, né? Mas já vimos que Deus não muda os preceitos dele, os ensinos dele são os mesmos, ontem, hoje, sempre. A palavra de Deus nos purifica, nos mostra caminho certo,
nos leva a colocarmos Deus no lugar que Ele merece estar, e nós somos purificados por isso, nós somos moldados por isso, e diz o texto aqui que o temor do Senhor é puro e dura para sempre, ou seja, purifica nossas vidas. O temor ao Senhor purifica nossas vidas. Quando nós adaptarmos nossa vida aos ensinos bíblicos, nós somos amoldados ao caráter de Deus. E produz em nós um desejo de santidade. E por isso nos leva a ter uma vida longa. Diz aqui, dura para sempre. Uma vida alinhada a Deus é uma vida digna, uma vida de santidade, de pureza, uma vida que realmente aproveita o melhor que a vida nos tem a dar. Porque tem muita gente que vive a vida conforme sua própria vontade, achando que tem direito de fazer o que quer, pisa em cima dos outros, de todo mundo, para tentar achar o melhor caminho para si. Mas logo chega à conclusão que não é por aí. A vida que vale a pena e que dura para sempre, que é longa, é a vida de acordo com os ensinos de Deus. E, em último lugar, a palavra de Deus também nos adverte. O texto diz, verso 11, por elas, as ordenanças do Senhor, o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecê-las. Nas rodovias existem placas de advertência, de orientação, de sinalização, de proibição, e que orientam o motorista para saber o que é certo, o que é errado, o que ele deve fazer, o que ele deve evitar, para não correr risco, para não pôr outros em risco, para viver realmente, para andar, usar o melhor que a rodovia e o carro têm a oferecer. Assim também na Bíblia, existem orientações, existem advertências que são para o nosso bem. As placas de sinalização no trânsito não são para punir, mas são para advertir, para dizer, cuidado, se fizer isso pode ser perigoso, você pode, por exemplo, se você ultrapassar numa curva, pode não acontecer nada, mas se vier um carro do outro lado, você está perdido, você põe em risco sua própria vida, a vida de quem está com você e a vida de quem está no outro carro. Por isso, nas curvas existem as faixas contínuas e as placas que proíbem a ultrapassagem. E assim outras placas, outras advertências. Na Bíblia também existe isso. São as advertências, são as sinalizações, nos mostrando o que devemos fazer, o que não é bom fazer, o que é melhor cuidar. Então, ter prudência. Assim são os mandamentos de Deus, não são para nos castigar, mas são para nos orientar, para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Portanto, concluindo, podemos dizer que esse desenho que encontrei em algum lugar, que diz que a palavra de Deus, agindo em nós, nos revigora, ela dá sabedoria, dá alegria, ilumina, purifica e adverte. Tantas coisas importantes que a Bíblia faz em nossa vida. Portanto, a palavra de Deus revigora a nossa alma, por isso nós podemos ser pessoas fortes. Ela nos dá sabedoria e por isso podemos nos tornar sábios. Ela nos dá alegria e por isso podemos viver uma vida satisfatória. Ela nos ilumina e por isso podemos enxergar bem e não ter dúvidas na vida. Ela nos purifica, por isso nos dá uma vida pura e uma vida longa. Finalmente, a palavra de Deus nos adverte, por isso ela nos dá segurança na vida. E eu pergunto, vale a pena se dedicar à leitura,
ao estudo da palavra de Deus? Com certeza. Juntando de novo o que eu disse lá no começo, a oração e Bíblia. Domingo passado eu fiz o desafio de nós orarmos mais. Orar em família, orar sozinho, orar em conjunto. Orarmos domingos antes do culto, que agora, por enquanto, nós não podemos fazer, porque estamos impedidos de nos reunirmos. Na terça-feira também, de forma remota, não podemos nos reunir presencialmente. E agora eu preciso confessar minha falha. Ontem de manhã eu tinha proposto e tinha anunciado que nós íamos ter reunião de oração online. Ia convocar e chamar os irmãos. Essa semana foi muito tumultuada lá em casa, teve muita coisa diferente. E ontem de manhã simplesmente acabei esquecendo. Só lembrei hoje de manhã. Puxa vida, e ninguém me cobrou. Não sei se os outros também esqueceram. Mas se você lembrar que eu esqueci, por favor me lembre. Porque se mantém-se em pé. E agora a palavra de Deus. Que lugar você vai dar a Bíblia na sua vida? A Bíblia, aliás, Jesus, por exemplo, não nos mandou em nenhum momento fazer programas, encontros, eventos, celebrações e assim por diante. Ele disse que nós devemos fazer discípulos que podemos fazer, independente de ter facilidade ou dificuldade de encontros presenciais. Ele nos deu a sua palavra que nós não podemos depender, por exemplo, do culto de domingo para nos alimentar espiritualmente. Isso é bom? Claro que é. Muito bom, por isso nós fazemos. Mas da mesma forma que nós não nos contentamos com um almoço bom, churrasco aos domingos, nós queremos comer a semana inteira, né? Todo dia. E mais que uma vez. Por isso também, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, nós devemos criar o hábito de nos alimentarmos regularmente. De dedicarmos um tempo com regularidade, mais do que uma vez por semana. Tem um irmão aqui da igreja que diz que lê a Bíblia 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Todos os dias ele tem um programa específico que ele segue para ler a Bíblia 3 vezes ao dia. Isso é muito bom. Tem outros que têm por propósito ler a Bíblia inteira todos os anos. E tem pessoas que têm o hábito de ler em partes por livros e gastar mais tempo, não só ler, mas estudar. Realmente se aprofundar. Como você faz? Não precisa ser sempre a mesma forma. Mas que você se dedique e dê seu valor, o valor devido à palavra de Deus. Vamos orar? E em seguida nós vamos cantar mais uma música para terminar nosso culto. Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem sido, tudo que o Senhor tem feito e também pela mensagem que tu nos tens dado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra revigora a nossa alma, nos dá sabedoria, nos dá alegria, satisfação, nos ilumina os nossos olhos, nos orienta, purifica nosso íntimo, nosso coração e também nos adverte, mostrando-nos o que tu queres e esperas de nós. Ó Senhor, que saibamos dar o devido valor à tua palavra no dia a dia, para que ela possa de fato produzir os efeitos desejáveis em nosso coração e podermos assim viver como pessoas saudáveis, pessoas fortes, sábias, vivendo uma vida de graça e ser instrumento para abençoar outras pessoas. E o teu nome seja assim glorificado através da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que teu nome seja glorificado e engrandecido em nós. Amém.
ótima semana na sua graça. Até terça-feira.